Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não é para justificar nada, mas foi uma fase assim muito difícil da minha vida. Na época eu fazia faculdade, mas acabei tendo um problema com o meu financiamento estudantil, não consegui renovar. E como eu não tinha condições de bancar, nem minha família, não tive alternativa a não ser trancar a matrícula. Fiquei muito triste. Olha, deprimida. Sabe quando você sente que todos os teus sonhos estão indo por água abaixo? Foi a sensação que eu tive. Meu namorado também não tinha condições de me ajudar, já que ele não era rico, né? Tinha suas despesas. Meus pais ficaram tristes também, é claro. Mas infelizmente não puderam me acudir. Eu fazia uns bicos para ganhar uma grana. Me virava como podia, mas era muito pouco. Final de semana, por exemplo, trabalhava como garçonete numa pizzaria, ali mesmo no bairro. Era uma pizzaria grande, muito frequentada. Os colegas ficaram com pena de mim quando eu contei que ia precisar trancar a matrícula lá na faculdade. Fui tentando me conformar, até porque não tinha alternativa. E foi então que um dia, seu Alfredo, um dos sócios ali da pizzaria, me ligou. Falou que precisava falar comigo. Perguntou se a gente podia se encontrar, porque tinha uma proposta para me fazer. Fiquei curiosa, claro. Curiosa e esperançosa. Detalhe, ele não quis que esse encontro acontecesse ali, na pizzaria, mas num outro lugar. Marcamos de ele me pegar num determinado ponto ali do bairro. E ele me levou até um restaurantezinho para almoçar. Seu Alfredo sempre foi um homem assim muito bacana, sempre de bom humor. Eu nunca o tinha visto triste ou destratando nenhum funcionário, pelo contrário. A gente almoçou, conversamos um monte, até que ele entrou no assunto. Então, eu soube que você está querendo trancar a faculdade? Pois é, seu Alfredo, é que, na verdade, não é que eu queira, eu estou sendo obrigada, né? Contei o que tinha acontecido, que não tinha conseguido renovar o financiamento, e ele quis saber dos detalhes. Ficamos um tempo falando sobre isso, quando pelas tantas ele falou: então, Ludmila, se eu fizesse uma proposta para você não precisar parar. Parar com o meu curso? Como assim? Do que você está falando? Ah, é uma proposta que eu tenho para te fazer. Proposta de trabalho? Mais ou menos. Veja, antes de tudo, eu queria muito que você não se ofendesse com aquilo que eu vou te propor. E nem fizesse mau juízo de mim. Tá, mas ele não concluía. Sabe, deixava as frases assim pela metade. Mas fosse o que fosse, deu para ver que ele estava meio embaraçado, meio constrangido, sem coragem de terminar o que começava. Ficou dando voltas, até que disse uma coisa que me fez ligar o sinal de alerta. Já te disseram que você é uma moça muito bonita? Olha, em pensamento, primeira coisa que veio foi: cuidado, cuidado. Agradeci. Obrigada, mas não estou entendendo por que o senhor está dizendo isso. O que tem a ver? Então, como eu falei naquela hora, de certa forma, uma proposta de trabalho. Na verdade, eu queria te dizer que estou disposto a bancar o teu curso. Bancar o curso? Tá falando sério? Sim. Mas primeiro vamos esquecer essa coisa de senhor. Me chamo de você, de Alfredo. Bom, se eu já estava com o sinal de alerta ligado, imagine depois que ele me falou aquilo, né? Senti que ele me olhou novamente de um jeito assim meio estranho, malicioso. Até seu sorriso não foi o mesmo. Lembro que perguntei: o senhor quer bancar o meu curso, mas a troco de quê?
Nessa hora, ele ficou mais sem graça. Acho até que meio se arrependeu de ter começado o assunto. Depois perguntou: você já ouviu falar desses termos aí que o pessoal usa de sugar baby, sugar daddy? Acho que é assim que pronuncia, né? Senti um gelo pelo corpo todo. Porque se eu estava desconfiada que era sacanagem o que ele queria, depois disso, claro que eu já tinha escutado falar. São termos usados quando o homem mais velho se envolve com uma garota jovem em troca de dinheiro. Era isso que ele estava querendo me propor. Agora, convenhamos, né? Sabe, não vou mentir, aquilo me deixou muito chocado. Era algo que eu sinceramente não estava esperando. Fiquei olhando para ele pasma e não consegui abrir a boca para responder. Ele insistiu. Desde que você começou a trabalhar como garçonete lá na pizzaria, foi impossível não te notar porque você é muito bonita. Sabe, eu sei que sou mais velho, né, mas também tenho as minhas fantasias, né? Por isso eu resolvi te chamar para conversar. Se você topar, eu banco tua faculdade e ainda te dou uma grana por fora aí para você se cuidar, comprar roupa. O que eu preciso fazer em troca? Fale com todas as letras. Ele ficou me olhando, aquele sorriso malicioso. Claro que eu sabia o que ele queria. Não sou tonta. Só que na hora, me bateu uma indignação. Eu queria que ele falasse. Claro. Pelo xingar, ou desabafar de alguma forma. Estava até sentindo uma certa revolta. Tanto que falei. Que tipo de mulher o senhor pensa que eu sou? Olha, o senhor devia se envergonhar, viu? Por estar me fazendo uma proposta dessa. Calma, Ludmila, calma. Você está entendendo errado. Entendendo errado? Eu penso que eu sou idiota? Entendi perfeitamente o que o senhor está me propondo. Eu não sou garoto de programa, não estou à venda. Olha, ficou um clima muito esquisito. E nem podia ser diferente, né? Porque eu me senti realmente indignado. Imagine. Além de tudo, era casado, tinha filhos. Sem contar que devia ter uns 60 e poucos anos. Se bem que apesar de ser bem mais velho, era um homem assim, charmoso. De todo modo, me senti mal com o rumo daquela conversa. Tanto que pedi para ele me levar embora. Ficou aquele clima muito pesado. Ele ainda falou que eu não precisava lhe dar uma resposta naquele dia. Podia pensar com calma, que depois a gente voltaria a conversar. Quando saí do carro, ele ainda falou: pensa no teu futuro, Ludmila. Eu posso te ajudar muito. Tem uma menina que faz isso mais do que você pode imaginar. E olha, nem estou pedindo muito em troca. Só um pouco do teu tempo, da tua atenção. Apenas que você me faça feliz de vez em quando. Será que você pede muito? Pensa. Olha, normalmente eu sentiria até nojo de um homem que me fizesse uma proposta assim. Mas depois em casa, pensando com mais calma, analisando friamente a situação, sei lá o que começou a acontecer comigo. Tenho até vergonha de falar, mas me senti meio balançada. Quem sabe até meio deslumbrada. E veja, nunca fui uma mulher cabeça fraca, não. Pelo contrário, eu sou até centrada demais às vezes. De todo modo, repito, não sei o que houve comigo. Comecei a pensar. Pensei na faculdade, no curso, nos meus colegas. Fiquei me imaginando trabalhando como garçonete o resto da minha vida.
E também me imaginei me formando, exercendo minha profissão depois de dentista, que era o que eu queria. Quem sabe tendo o meu próprio consultório, fazendo cursos de pós-graduação, quem sabe até dando aulas como professor. Era outra vida. E sempre foi esse o meu sonho. Desde menina que eu sonhava me tornar dentista ou então médica. E quanto mais eu pensava nisso, mais me sentia balançado. Olha, eu não vou mentir. Depois de um certo tempo, aquilo que aquele homem me propôs começou a martelar na minha cabeça. Eu tinha um namorado. Estava junto do Bebeto já fazia quase um ano. E gostava dele. Sabia que ele também gostava de mim? E isso, evidentemente, foi o que mais pesou. E pesou mesmo. Não estou sendo... Não, pesou. Pensei muito. Só que no fim, eu sei que muita gente vai me criticar. Mesmo sem ter certeza de estar fazendo a coisa certa, resolvi aceitar aquela proposta. Pesou mais no fim o meu futuro. De mais a mais. Tanta garota faz isso que eu pensei comigo. Que mal pode haver? Não estou fazendo mal a ninguém, nem a mim mesma. Quer dizer, eu tinha consciência, de que não ia agir legal com o meu namorado, mas no fim eu deixei isso meio assim em segundo plano, porque, repito, comecei a pensar mais no meu futuro, na possibilidade de conseguir me formar, de ter uma vida, aquela vida que eu queria. Acabei deixando todo o resto de lado, meus princípios morais, inclusive. Não foi uma coisa decidida da noite para o dia. Na verdade, levei quase 2 semanas para tomar uma decisão. Noites e noites sem dormir. Olha, eu estava tão sem jeito quando procurei o seu Alfredo para a gente conversar. Mas ele fez de tudo para que eu ficasse bem à vontade. E quando lhe dei a notícia de que talvez aceitasse a proposta dele, ele sorriu de um jeito. Lembro dele falando: garanto que você não vai se arrepender. Vou cuidar muito bem de você. Agora, claro, espero que você também cuide de mim, Me faça feliz. Fui à faculdade naquele mesmo dia e já deixei tudo acertado. Ele me mandou um Pix, paguei o que estava devendo, de modo que pude voltar a estudar. Claro que fiquei me sentindo esquisita, com aquele pensamento de que estava me vendendo, me prostituindo, mas, quer saber, seria por um bom motivo. No fim eu tinha certeza que valeria a pena. Naturalmente que ninguém sabia desse meu passo. Além de nós dois, ninguém. Eu jamais teria coragem de contar para alguém. Meu namorado, principalmente, não fazia nem ideia do que estava rolando. Tive de mentir para todo mundo que havia conseguido reverter a questão do meu financiamento. E ainda bem que todo mundo parece que acreditou. Minha vida mudou muito desde que aceitei me tornar aquilo que ele queria. Eu sabia que ele era um cara rico, mas não imaginava que fosse tanto. Além de bancar a minha faculdade, que não era barata, quer dizer, para mim, de me dar dinheiro para eu me cuidar, comprar roupa, sapatos, enfim. Tempos depois, ele ainda se dispôs a alugar um pequeno apartamento. Só que de que jeito que eu ia me mudar para um apartamento
sem levantar suspeitas. Todo mundo sabia que eu não tinha dinheiro. Minha mãe, inclusive, já estava me estranhando há muito tempo, porque eu não estava mais trabalhando, tinha inclusive saído da pizzaria e mesmo assim tinha dinheiro para me arrumar, comprar roupa nova. Tanto que um dia ela veio me perguntar: você não anda fazendo nada errado, né, minha filha? Olha, gelei naquela hora. Por um momento me passou pela cabeça que ela pudesse ter descoberto alguma coisa. Fiquei ali meio insegura. Perguntei para ela como assim, mãe? Não sei. Tenho notado tanta coisa esquisita com você. Olha bem, hein, Ludmila? Não vai querer fazer teu pai ter um infarto, viu? Você sabe que ele tem um coração fraco. Cheguei à conclusão de que saber mesmo ela não sabia, mas estava bem desconfiada. Fui levando do jeito que dava, até que perto de completar uns 4 meses, envolvida lá com o Alfredo, cheguei em casa e de saída, estranhei quando vi aquele carro ali parado na frente do portão. Era um carro assim de luxo. Sabe, não era carro barato, não. Eu estava com o meu namorado. Chegamos juntos. Entramos e, para o meu espanto, vi aquelas 2 mulheres sentadas no sofá. Uma mais jovem assim, outra... Assim que me viram, a expressão das 2 endureceu. A mãe estava ali do lado, sentada no outro sofá. Nisso, me olhando de cara feia. A mulher falou: você que é fulana? Minha mãe se antecipou. Essa senhora que veio conversar com a gente, Ludmila, e contou que você anda fazendo uma coisa muito grave. Bom, aí eu gelei, né? Minha mãe ia continuar, mas a mulher mais velha a interrompeu. Você está se metendo com o meu marido, menina. Isso vai ter que parar. Minha casa tinha caído. Ela não precisava dizer mais nada. Minha vontade foi de dar meia volta e sair correndo porta fora. Eu não a conhecia, mas só podia ser a mulher do Alfredo. E a outra, não sei, devia ser filha ou irmã, sei lá. O pior é que, além da minha mãe, meu namorado estava ali do meu lado. E, naturalmente, que arregalou o olho. Que história é essa, Ludmila? Claro que eu tinha medo que tudo viesse à tona. É sempre uma possibilidade, um risco. Mas nunca imaginei que, se um dia acontecesse, seria daquele jeito. Não sei como aquela mulher tinha descoberto que eu tinha um envolvimento com o marido dela. Só que foi lá em casa, conversar com os meus pais e comigo e me fazer ameaças. E o pior é que ela sabia de tudo. Sabia dos detalhes. Inclusive que ele me bancava, pagava minha faculdade, minhas despesas. Pensa no rolo. No fim, ela ainda falou: eu acabo com você, menina, se não se afastar do meu marido, viu? Tô dizendo isso aqui na frente da tua mãe. Minha mãe, coitada, tentou me defender, mas no fim, eu mesmo acabei me entregando. Nunca consegui mentir, assim, a ponto de convencer. Comecei a entrar em contradição, mesmo tentando. Meu namorado, será que eu preciso dizer alguma coisa? Ele ficou indignado comigo. Me xingou, inclusive. Aliás, também tive de escutar um monte do meu pai depois. E tudo ali na frente daquelas mulheres. Depois de me fazer aquelas ameaças, elas se foram. E eu tive de enfrentar minha família, meu namorado
e ouvi deles as coisas mais horríveis que se possa imaginar. Foi constrangedor. Me senti um bicho acuado. Comecei a chorar. Até que fui lá e me tranquei no quarto. Não tive forças para enfrentar tudo aquilo. Eu não conseguia encarar minha mãe. Eu não tinha como me justificar. Era verdade, não podia negar. Mandei mensagens para o Alfredo, mas ele não me retornou. Claro que ele já devia estar sabendo de tudo, né? Resultado: ele acabou se afastando de mim. Não sei que tipo de confusão que deu entre ele e a esposa. Só sei que no fim conversamos e ele achou naturalmente melhor terminarmos aquele episódio. É aquilo, né? O que começa errado não tem como terminar bem. Perdi meu namorado, me indispus com minha mãe, com meu pai, com todo mundo, que ficaram decepcionados comigo e no fim ainda tive de trancar a matrícula de novo. Ou seja, voltei a estaca zero. Eu acho que foi só aí que caiu a minha ficha, que me dei conta do caminho errado que eu tinha escolhido. Só aí que também me dei conta que eu não significava nada para o Alfredo. Se bem que ele nunca me iludiu, nunca falou nada em termos de sentimento. Pelo contrário, ele foi muito claro desde o começo. Falou em palavras assim mais educadas que queria me usar. E em troca me daria dinheiro. Sei que nessas alturas não adianta nada arrependimento. Mas como me arrependo, meu Deus. Devia ter pensado 1000 vezes antes de aceitar uma coisa que lá adiante tomaria um rumo que eu não queria para minha vida. Hoje eu sei que o que eu fiz foi me vender. Ele usou um nome mais chique, né? Sugar Baby, Sugar this. No fim, na prática, eu era o seu brinquedinho em troca de dinheiro. E repito, não estou aqui para culpá-lo, até porque ele nunca me falou assim nada que eu pudesse cobrar hoje. Não, você me prometeu que não... Não, ele prometeu que pagaria a minha faculdade, me daria dinheiro para me vestir e cumpriu tudo. Até um apartamento ele alugou. Tenho do que reclamar dele? Não. Não tenho. Seria muita cretinice da minha parte se eu culpasse por alguma coisa. Foi tudo com o meu consentimento. Mas juro, se eu pudesse voltar no tempo, tudo seria diferente. Porque hoje eu me sinto tão suja, tão arrependida. Perdi um namorado de quem eu gostava, que tinha certeza que também gostava de mim, e que naturalmente jamais vai me perdoar pelo que eu fiz. E ainda desapontei meu pai e minha mãe. E tudo para quê? No fim adiantou nada, né? Fui uma tonta. Me deslumbrei e por pouco não acabei me perdendo na vida. Digo isso porque pensei em procurar outro coroa para me bancar. Cheguei a pensar, juro. Ainda bem que desisti. Ainda bem que chegou uma hora que eu caí em mim. Porque se tivesse feito isso, com certeza, acabaria enveredando por um caminho sem volta.